12. Lucas capítulo 12, os versos 8 e 9. Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9. Amém? Os irmãos encontraram? Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. O texto sagrado diz assim, palavras de Jesus: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, suplicamos a tua bênção, o teu favor, meu Pai. Nós não subimos aqui para ouvir o homem, subimos para ouvir a tua voz. Senhor Deus, que tu possas nos abençoar neste assunto que é tão necessário para a nossa edificação. Abençoa o teu povo, abençoa esta congregação e que juntos possamos crescer no conhecimento, na graça, Senhor Deus, no entendimento da tua palavra. Que teu Espírito possa abrir os nossos corações, mentes, e que possamos, Senhor Deus, sair daqui alimentados por tua palavra, pelo pão vivo, Jesus. As nossas almas possam se fartar da tua palavra nessa hora. Nos abençoa, é a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Sentado, meus irmãos. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova série de exposições. Ao longo do ano passado, nós expomos o Sermão do Monte, nós meditamos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e hoje nós vamos dar início a uma nova série de exposições. Eu não digo que nós vamos pregar de maneira expositiva, mas eu digo que nós pregaremos de uma maneira temática, porque nós vamos estar tratando, nós vamos estar expondo, na verdade, um tema. E o tema é o que nós acabamos de cantar, que é o credo apostólico, ou o credo dos apóstolos. É necessário porque, até mesmo na época que nós estamos vivendo, hoje, último dia aí da comemoração católica, as festas a Santa Maria Madalena, conforme os católicos chamam, e é necessário que possamos entender que há coisas que, embora que os romanistas usam, mas que na verdade não pertence a eles, pertence à igreja cristã, que ela é antes do que a igreja romana. Se você já ouviu aquele argumento de alguém que diz, olha, a primeira igreja é a igreja católica, ele pode até estar certo. Como instituição, podemos dizer que é a igreja católica, mas nós temos que ter cuidado que, como instituição universal, não, porque desde os primórdios, de quando a igreja ela foi institucionalizada, a igreja deixou de ser apenas a igreja de Jesus, passou a ser algo ligado ao governo humano, no caso de Roma. Essa igreja ela já passou por uma divisão, a chamada controvérsia donatista. O grupo de cristãos que estavam com Donato, eu não vou aqui julgar quem estava certo, quem estava errado, mas que ali se dividiram por um motivo. A igreja foi perseguida, agora vem o imperador, um novo período, e agora esse imperador ele declara-se cristão, e a igreja começa a abrir portas àqueles que os donatistas entendiam que eram traidores. Que traidores?
Pessoas que até estavam na igreja, até pastores, bispos da igreja, mas que na hora da perseguição eles pegaram e entregaram irmãos, eles falaram e estavam escondidos irmãos, ou então pegaram até cópias das escrituras e entregaram para o Império Romano queimar. Então os donatistas não aceitavam essas pessoas voltando à igreja, eles viam como traidores. Então já começou a controvérsia aí. E depois aquela outra controvérsia a respeito da cristologia e tal, e depois a questão do bispo de Roma, né, querendo ser maior do que os demais. A igreja se racha e vive a igreja católica de um lado, romana, e a igreja ortodoxa do outro. A igreja oriental, ela tem uma denominação chamada ortodoxa, e a igreja católica ficou no ocidente, tá certo? Então não acreditem nessa história, tá certo? Que muitas vezes contam por aí. A igreja romana, ela é lá do 4º século. A igreja como instituição, igreja católica, apostólica romana, ela é do 4º século. Eu pergunto aos irmãos, a igreja cristã, a igreja de Jesus começou quando? Ela começa com Jesus. Jesus não é do 4º século, vocês estão me entendendo? Então, só para deixar isso aqui bem claro. Então é necessário falarmos isso, por causa que é importante entendermos que o estudo do credo é importante para nós também, evangélicos protestantes. Os irmãos vão entender ao longo dessa minha exposição que eu não digo que isso é um sermão hoje, é mais uma aula, porque a gente vai entender e a partir das próximas exposições, aí sim, serão sermões, tá certo? Então hoje aqui nós vamos ter mais uma aula do que propriamente dito um sermão. Antes de falar do nosso assunto, porque o nosso tema é esse, né, o credo dos apóstolos, eu preciso contextualizar essa passagem que nós lemos. Lucas 12 vai trazer algumas advertências, algumas ademonstrações de Jesus contra os ensinos dos fariseus. Jesus vai falar no capítulo 12 que a igreja, os seus discípulos, deveriam ter cuidado com aquilo que os fariseus ensinavam, com aquilo que, entenda uma coisa, não ensinava, até Jesus certa vez vai falar que poderia ser guardado o que os fariseus diziam, mas não era para se guardar a conduta dos fariseus, porque havia uma contradição naquilo que eles falavam, que eles pregavam, e aquilo que eles faziam. Mas Jesus deixa bem claro que deveria se ter cuidado, tanto que ele vai chamar os ensinos dos fariseus de fermento. É a famosa frase de Jesus, né, quando ele vai dizer, olha, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem já fez pão caseiro sabe disso, né? Se você colocar um pouquinho de fermento, ela vai levedar, ela vai ali inchar a massa. Quanto maior a quantidade de fermento, maior vai ser esse inchaço dessa massa. Então Jesus diz que a massa aí, esse pão, é a doutrina, no caso é Cristo, a palavra de Deus. Essa palavra, ela deve ser pura, ela não pode receber fermento, ela não pode receber acréscimo, ela não pode receber ensinos humanos. Porque se essa massa recebe um pouquinho de fermento, ela recebe um pouquinho de acréscimo do homem, vai fazer o quê? Vai prejudicar toda a massa, vai prejudicar todo o ensino, vai prejudicar toda a doutrina. E a doutrina não pode ser doutrina de igreja, né? A doutrina tem que ser a doutrina de Cristo, que é a doutrina bíblica. Meus irmãos, então, de quando Jesus está tratando desse assunto, ele vem no verso 8 e diz o seguinte, e é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem é Jesus, tá certo? Ele, Jesus, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Nós sabemos que a confissão não fica apenas de boca. A confissão ela deve ser seguida por práticas. Não que as nossas obras nos salvem, mas a Bíblia deixa bem claro que a fé sem obras é morta. Ou seja, aquele que diz que crê em Deus, ele vai demonstrar isso em atitudes. Certo? Eu vou dar exemplo de duas atitudes que ele vai ter. Quais são os dois maiores mandamentos que Jesus falou? Primeiro, amar a Deus acima de outras coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, o cristão, aquele que diz verdadeiramente que confessa a Cristo, ele vai ter essa atitude. Isso aqui é claro.
Se alguém, por exemplo, pensa em desistir da fé, se alguém pensa em abandonar a fé, essa pessoa, neste instante que está pensando nisso, ela na verdade não está sendo cristã, porque esse confessar dela está sendo abalado, porque a qualquer hora ela pode desistir. E Jesus está nos afirmando que aquele que tiver essa prática, confessar, ou seja, e não cumprir aquilo que confessou, confessar e desistir, porque entenda uma coisa, o confessar não é apenas de boca, a ideia aqui é confessar e com sua prática cristã, com a sua prática de vida, confirmar aquilo que você confessa, certo? Ou seja, se alguém afirma que crê no Filho de Deus, que crê em Jesus como Filho de Deus, esse alguém deve viver, a vida deve condizer com aquilo que ele crê. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos, porque muitas vezes as pessoas, os crentes, confessam, mas não praticam. E a gente hoje, no século 21, nós estamos vivendo uma coisa, meus irmãos, terrível. Essa coisa terrível, os católicos já vivem há quase um século aqui no Brasil. Você já ouviu falar sobre católico não praticante? O camarada se diz católico, mas ele fala, mas eu não sou praticante, eu só vou na missa uma vez na vida, eu não comungo, eu não tenho uma prática da fé católica. Você sabia que hoje também existe crente evangélico, protestante, não praticante? Tem aqueles que nem na igreja vão. Não voltam para o mundo, mas também não ficam na igreja. A Bíblia chama isso de outra coisa. A Bíblia chama isso de morno. Nem quente nem frio. Vomitar-te-ei da minha boca. Isso é sério. Mas a gente está vivendo isso. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que confessar, a confissão, ela é importante na vida cristã. Confessar a nossa fé, confessar significa abrir a boca e publicitar. Abrir a boca e dizer, ó, eu creio e creio assim. É abrir a boca e confessar com entendimento. Eu creio nisso, 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 nisso. E esse crer nisso, 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 você verá na prática da minha vida. No dia a dia, no que eu viver, no que eu falar, você verá aquilo que eu creio. E a confissão é importante porque Cristo diz que aquele que o confessar, e eu volto a dizer, confessar subsindente à prática de viver essa confissão, porque aqui precisamos entender uma coisa, a igreja de Jesus primitiva, quando ela confessava, ela corria o risco de quê? De morte, de ir para as arenas, serem devorados pelos leões, morrerem queimados, assim como a igreja perseguida de hoje, porque o irmão que vive no Oriente Médio, num país onde os cristãos são perseguidos, ele que fala isso em público, que crê em Jesus, ele sofre retaliação. Nós vamos ter isso em mente. Meus queridos, Jesus disse então que aquele que o confessa diante dos homens, ele confessará esses diante de Deus, diante dos anjos. Em outras palavras, aquele que confessar a Cristo aqui, confessar sua fé, Cristo receberá na eternidade. Mas aquele que não o confessar, ou seja, aquele que o negar, e se negar aqui, necessariamente, não significa apenas falar assim, ó, eu não confesso Jesus como meu Senhor. Eu quero que você entenda isso. A ideia aqui é, alguém até confessa, mas nega nas suas atitudes. Vocês estão me compreendendo? O que eu quero dizer é que existe crente de boca e não de prática. A palavra de Cristo aqui é para esses. Aqueles que confessam apenas com a boca e não praticam, ele vai negar. Eu vou lembrar a vocês outro texto que ele vai falar. Certa vez Jesus falou nos discípulos o seguinte, que no último dia ele vai dizer para um certo grupo, aqueles que estarão à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. E o interessante é que Jesus vai dizer que esses vão dizer, Senhor, mas nós operamos milagres no teu nome, nós curamos, expulsamos demônios, nós pregamos, falamos em teu nome, mas a palavra de Cristo para eles é, apartai-vos de mim, afastai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Em outras palavras, vocês confessaram, mas confessaram sem entendimento. Confessaram, por que eu digo sem entendimento?
porque vocês não entenderam que confessar significa viver o que se confessa. Meus irmãos, doutrina não foi... A gente já deve ter ouvido alguém falar, não, a gente só precisa da palavra, a gente precisa de doutrina. Meus irmãos, sem doutrina não existe fé cristã. Coloque isso na sua cabeça. Sem doutrina não existe fé cristã. Sem doutrina não existe cristão. Sem doutrina não existe cristianismo. Sem doutrina não podemos ter a certeza de que o Cristo em que nós cremos é o verdadeiro Cristo. Porque sem doutrina eu posso crer em qualquer Cristo, ao ponto de andar com ele pendurado no pescoço. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos ter entendimento, e o entendimento doutrinário. Por isso, diante do contexto que nós vemos aqui na passagem, Jesus deixa bem claro que nós devemos confessar. É importante lembrar que nós temos, ao longo da história da igreja, a igreja já existe há quantos anos? Os irmãos sabem? Há quantos anos que a igreja de Jesus está sobre essa terra? Há mais ou menos 2000 anos. Porque a igreja não começou conosco aqui há 6 anos atrás, os irmãos sabem disso, né? A igreja cristã, ela ultrapassa uma placa, uma denominação. A igreja de Jesus já está há 2000 anos neste mundo. Eu só não digo que ela é perseguida, mas a cada perseguição ainda permanecem os fiéis. Uns deixam o caminho, mas outros permanecem. Os fiéis, os escolhidos, permanecem. Meus irmãos, ao longo, portanto, da história da igreja, há necessidade que a igreja confesse no que ela crê. Porque quando ela confessa, quando ela diz assim, eu creio nisso, nisso e nisso, aquele que não crê, que diz que não crê, automaticamente ele já não faz parte da igreja de Jesus. Está certo? A igreja de Jesus, de tempos em tempos, ela precisa confessar, ela precisa ter uma confissão, para que ela consiga, eu acho que o termo que eu vou usar é isso, né? Para que ela consiga expurgar do meio dela aqueles que são os falsos pregadores, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos cristãos. Porque nem toda igreja é igreja de Jesus. Quando eu falo igreja, eu falo denominação. Nem toda denominação é de Jesus. E nós precisamos entender que as confissões, os credos... Por que eu digo as confissões? Porque se você for um pouquinho interessado em estudar a história da Reforma Protestante, você vai ver que ali no primeiro século da igreja protestante, né, século XVI, século XVII, você vai ter ali um número extenso de confissões. Nós, por exemplo, no século XVI, aqui no Brasil, nós temos aquilo que ficou conhecido na história como a Confissão de Guanabara, que quando protestantes, huguenotes, franceses vieram a mandado de João Calvino, vir ao Brasil no século XVI, 1500 alguma coisa, pousaram ali em Guanabara, hoje Rio de Janeiro, e foram perseguidos, né, pela liderança portuguesa, que era católica. Foi pedido a eles que eles escrevessem, isso aqui é importante, que eles escrevessem no que eles criam. Aqueles homens que não eram homens estudados não, viu, irmãos, eram sapateiros, eram gente que mexia com ferro, eram pessoas simples como nós, mas eram pessoas que na igreja tal qual eles frequentavam, eles tinham estudado, eles tinham aprendido a palavra. Aqueles homens preparam um documento, eles falam ali para o governador da Guanabara no que eles criam. Esse documento ficou conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara. Aqueles homens, depois do seu julgamento, infelizmente, eles foram mortos, foram condenados, porque eles criam na palavra, eles criam em Jesus, não no Jesus católico, mas no Jesus bíblico. Eles foram ali amarrados com pedras e lançados vivos na Baía de Guanabara, sobrevivendo apenas um, porque não tinha sapateiro naquela cidade, então tem que ter um sapateiro, né? Então até arrumar um, aquele outro ficou vivo, mas os restantes foram mortos. Meus irmãos, de tempos em tempos a igreja precisa disso. E nós entendemos que a nossa congregação precisa então estudar essa confissão, esse credo, para poder tirar as dúvidas, poder expurgar os falsos ensinos, ou até mesmo a purificação no meio dos cristãos. Meus irmãos, portanto, o nosso objetivo ao expor essa série, ao meditar sobre essa série, sobre esse tão antigo documento da igreja, esse tão antigo documento cristão, conhecido como credo,
dos apóstolos é que a gente possa justamente aprofundar o nosso entendimento doutrinário. Por que você crê em Deus? Quem é esse Deus que você crê? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Por que você congrega numa igreja? Por que você tem a comunhão dos santos? Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Por que Jesus teve que padecer? Por que Jesus teve que ser julgado por Pilatos? Por que ele teve que ser morto, crucificado, ressuscitado? Eu faço essas perguntas a vocês e aqui eu queria que vocês, por favor, prestassem atenção nisso. A essas perguntas, vocês saberiam responder? Você saberia responder com o porquê de cada um desses pontos? E é isso que nós temos que estudar, para sabermos defender a nossa fé. Meus irmãos, a nossa tradição protestante, evangélica brasileira, ela foi moldada por aquilo que nós chamamos de antigo fundamentalismo evangélico. Esse fundamentalismo evangélico, ele nasceu no final ali do século XIX, e ele é oriundo do sul dos Estados Unidos. A maioria dos evangélicos brasileiros são pentecostais, e a maioria dos pentecostais foram evangelizados por pessoas que vieram do sul dos Estados Unidos. E esses evangélicos que vieram do sul dos Estados Unidos, eles tinham ódio, eles tinham pavor a qualquer coisa que parecia, não digo nem que era, parecia católico romano. Então qualquer coisa que parecesse com algo católico, eles tinham ódio, eles tinham horror. E nós precisamos entender que o credo apostólico, ele não é católico, ele é cristão. Porque a Igreja Católica só surge no quarto século. O credo apostólico, ele surge no começo do segundo século, quando os apóstolos não mais estavam vivos. A pergunta é, por que o credo apostólico, o credo dos apóstolos surgiu? Quem foi que criou? Meus irmãos, quem criou o credo apostólico não foram os apóstolos, embora que o nome, credo dos apóstolos, não foram eles. Há uma antiga tradição que diz o seguinte: olha, quando eles estavam reunidos em Jerusalém, antes de serem expulsos ali na praça da perseguição, cada um foi dando um artigo, aí somando deu esses 12 artigos que formou o credo dos apóstolos. Isso é apenas uma lenda, não foi assim. O que aconteceu foi o seguinte: se os irmãos já gastaram tempo lendo as escrituras, as cartas de Paulo, as cartas de João, vocês verão as cartas de Pedro, que já no tempo dos apóstolos estavam surgindo o quê? Falsos profetas, falsos pregadores. Depois que o último apóstolo morreu, que foi João, houve a necessidade da igreja preparar um documento, a igreja ter um documento, e que desse documento pudesse ser o seguinte: olha, todo aquele que é cristão confessa isso. Aquele que não é cristão, ele não vai confessar isso. Vocês lembram que João já começa a falar alguma coisa disso. Certa vez João, na sua carta, vai dizer o seguinte: aquele que nega que Jesus veio em carne, não é de Deus. E o credo dos apóstolos fala que Jesus veio em carne, porque ele nasceu de uma virgem. Então, o que é que esses pastores das igrejas fizeram? Prepararam esse documento para que fosse ensinado aos novos da fé, e para que aqueles que estavam na igreja, se eles negassem qualquer ponto daqueles, significava que eles não eram cristãos, de verdade. Podiam até dizer, eu sou cristão, mas se nega qualquer um daqueles pontos, não poderiam se dizer verdadeiramente cristãos. O credo dos apóstolos, ele não está em pé de igualdade com a Bíblia. O que é maior, a Bíblia ou o credo? A Bíblia. A Bíblia não existe por causa do credo, é o contrário. O credo existe por causa da Bíblia. O credo dos apóstolos, ele é um eco. O que é um eco? Você chega lá numa cadeia de montanhas e você dá um grito, e a voz daquele que grita, começa a dar um eco ali. Até uma casa, às vezes uma casa é muito grande, você fala ali dentro, você percebe o eco. O que significa esse eco? Essa voz que vai além, ela atinge algo mais. O credo dos apóstolos é um eco daquilo que já está na Escritura, ou seja, ele é um resumo daquilo que a Escritura já ensina. Portanto, eu quero dizer que um evangélico, ele pode e deve estudar o credo, porque o credo dos apóstolos não é católico, ele é cristão. Porque quando nós vamos olhar o que a doutrina católica ensina, muitas vezes,
e aquilo que o credo afirma, muito daquilo que os católicos praticam fere aquilo que está no credo dos apóstolos. Meus irmãos, ainda sobre confissão e credo, é preciso dizer que muitos pagaram um alto preço pela fé cristã. Eu preciso contar aqui uma história para vocês que aconteceu por volta de 1519, 1520. Meus irmãos, certa vez na Inglaterra, Henrique VIII, rei da Inglaterra, ainda católico, e depois ele vira protestante, ele começa a perseguir aqueles que eram seguidores de John Wycliffe. John Wycliffe foi um padre da igreja que começou a pregar que a salvação era pela fé, como nós pregamos. Ele começou a pregar que a Bíblia deveria estar na língua do povo, porque a Bíblia era em latim, né? Para que o povo pudesse ler. Ao ponto que o Wycliffe, ele traduz a Bíblia do latim para o inglês. E meus irmãos, conta a história que uma família foi interrogada pelo bispo da região de Coventry, e o crime daquela família foi o seguinte: comparece o pai, a mãe e seus filhos pequenos, e é perguntado àquele pai de família: tu ensinastes a teus filhos, preste atenção, os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos em língua inglesa? Aquele pai responde: sim, eu ensinei. A Igreja Católica, por meio daquele bispo, condena aquele homem a ser morto, queimado, ele, a esposa e os seus filhos foram enterrados vivos, porque os filhos aprenderam os 10 mandamentos na língua inglesa, a oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos. Muitos morreram por esses símbolos de fé. Eu digo símbolo porque o símbolo não é maior do que aquilo que ele simboliza, que é a palavra de Deus como um todo. Mas nós teremos de estudar. São 3 coisas, meus irmãos, que a gente precisa parar para estudar um pouco: os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso. Nós já o fizemos, né? Se vocês lembram, quando a gente pregou sobre o Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso está em qual capítulo de Mateus? Capítulo 6. A gente meditou nela, parte por parte. Agora nós vamos meditar, portanto, no credo. Os protestantes do século XVI, que lutaram contra a Igreja Católica, eles criam e ensinavam o credo dos apóstolos, entendendo que ali tinha um resumo da fé cristã para os cristãos. Meus irmãos, os ensinos contidos neste documento são essenciais para nos guiar no tempo em que vivemos. Porque no tempo em que vivemos há muitos que se dizem cristãos, do lado romanista, do lado evangélico. Tanto que eu costumo dizer que hoje está até na moda dizer-se que é crente, né? Que é evangélico, né? Todo mundo agora é crente. Tem crente para tudo que é jeito. Mas a questão é: será que esses crentes creem verdadeiramente no que está contido ali como resumo de confissão de fé do que está no credo? Há uns que dizem que creem em Deus, em um Deus chamado Jeová, mas que não creem na Trindade. Há uns que creem que a salvação não se dá pela fé. Fé essa na obra que Cristo fez: seu nascimento, sua vida, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. E eu posso acrescentar aí, né, a sua ascensão. Vão dizer que a salvação depende da guarda de algum mandamento ou de algum dia. Há muitos que se dizem cristãos, mas afirmam que nós precisamos de algo ou de alguém para nos aproximarmos de Deus. Alguns chegam ao ponto de dizer que Jesus só foi assentar à destra de Deus Pai, ou só foi recebido, completou a obra de salvação em 1800 e alguma coisa. Eu digo, nem porque o camarada se diz cristão, que ele verdadeiramente o é. E a confissão é importante. Porque se a gente não crê em nenhum desses pontos, irmãos, nós não podemos ser chamados de cristãos. Precisamos valorizar, portanto, meus queridos irmãos, o ensino cristão.
especialmente a base da nossa fé, aquilo que nos é mais caro, como afirmado e resumido no credo. Se alguém perguntasse o que é necessário para ser um cristão, nós responderíamos que é crer em cada ponto do que está no credo, o que é necessário para ser cristão. Por que eu digo cristão? Porque nós poderíamos olhar a doutrina em 3 níveis. Imagine uma casa de 3 andares. O primeiro andar nós chamaríamos de doutrinas consensuais. Onde nós encontramos essas doutrinas consensuais? No credo dos apóstolos. Para se ser um cristão, precisa crer naqueles artigos. O segundo andar seria aquilo que nós chamaríamos de doutrinas evangélicas. Que doutrinas são essas? Aquelas que foram redescobertas pelos reformadores. Vou lembrar você de uma: a salvação pela fé, a salvação pela graça por meio da fé, o sacerdócio universal do crente, aquelas doutrinas que foram pregadas ali, o acesso às Escrituras, o somente a Escritura, o somente a fé, o somente a graça, o somente Cristo, o somente a Deus a glória. Isso nós podemos chamar de doutrinas evangélicas. Então, para ser um evangélico, necessita-se crer nessas doutrinas. E existe um terceiro andar, que seriam as doutrinas distintivas, que nós podemos chamar de doutrinas denominacionais, que são aquilo que distingue denominação para denominação. Não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de doutrinas, porque doutrinas você tem que encontrar a base aonde? Na Bíblia. Vou dar exemplo de 3 coisas que tem no meio das denominações que há diferenças: batismo, Santa Ceia e sistema de governo. Há igrejas evangélicas que batizam crianças. Os irmãos sabiam disso, né? Todos vão saber disso? Há igrejas evangélicas que batizam crianças. Há igrejas evangélicas que batizam pelo dedo batismo, jogando, aspergindo água. Há igrejas que batizam adultos, como é o caso da nossa, é o chamado credobatismo, é quando a pessoa crê e batiza com imersão. Embora que a gente ache que esse não é o modelo correto, é porque é um costume nosso. Há igrejas que praticam a Santa Ceia uma vez por ano. Há igrejas que praticam a ceia semanalmente. Há outras, como é o nosso caso, que praticamos mensalmente. E há igrejas que praticam a Santa Ceia todos os cultos. Há igrejas que têm um sistema episcopal, onde o pastor é o que manda e ele é aquele que tem a última palavra. Há igrejas que são o sistema presbiteriano, onde um colegiado de líderes resolve os assuntos da igreja. E há igrejas que têm um sistema congregacional, que até para pintar a igreja tem que fazer uma votação com todos os irmãos para saber se é para pintar e qual é a cor que é para pintar. As igrejas têm essas diferenças. E esse terceiro andar nós chamamos, portanto, de doutrinas distintivas. O que faz dizer, doutrinas que fazem a Assembleia de Deus ser a Assembleia de Deus. Doutrinas que fazem a Siló Igreja Cristã ser a Siló Igreja Cristã e não a Igreja Batista. Os irmãos estão entendendo? Nós somos ligeiros para falar e defender esse último andar, as doutrinas das denominações, e às vezes o segundo andar, quando a gente está debatendo com o católico. Porque quando a gente está debatendo com o evangélico, às vezes a gente fica meio confuso. Agora, defender o primeiro andar, irmãos, é difícil você encontrar irmãos com capacidade nas Escrituras. Não é porque tem que fazer um curso, não. É porque não procura aprender. Vocês vão entendendo? Porque não procuram se aprofundar nas Escrituras. Então é necessário que possamos confessar e conhecer essa chamada doutrinas consensuais que nós encontramos no credo dos apóstolos. C.S. Lewis, ele certa vez chama aquilo que está em resumo no credo dos apóstolos de, frase dele, cristianismo puro e simples. Então, se você quer aprender o que é o cristianismo de maneira básica, o resumo do que é ser um cristão, ou no que ele crê, você encontrará no credo dos apóstolos.
Eu anotei uma outra frase, e aqui eu vou encaminhar o meu encerramento em cima deste pensamento, deste teólogo chamado Jaroslav Pelikan. Ele, em um livro onde ele escreveu sobre o credo, ele começa e diz o seguinte, ele fala: o que a Igreja de Jesus Cristo acredita, ensina e confessa com base na palavra de Deus, 2 pontos. Essa é a doutrina cristã. Ele continua: a igreja cristã não seria a igreja que conhecemos sem a doutrina cristã. Eu faço uma pergunta aos irmãos: os irmãos imaginam um culto sem a palavra de Deus? Já imaginou a gente vir para o culto, mas se não existisse esse livro, como saberíamos o que Jesus ensinou? Como saberíamos aquilo que é a fé cristã, que foi sistematizada em especial pelo apóstolo Paulo? A coisa seria confusa, a coisa seria difícil. A igreja cristã, ela só é igreja por causa, meus irmãos, da doutrina, por causa da fé, da doutrina cristã, que Paulo, Pedro, os apóstolos ensinam, que foi ensinada pelos apóstolos e profetas. A doutrina de Cristo, ela é ensinada do Antigo Testamento pelos profetas e no Novo pelos apóstolos. E nós devemos ter o cuidado de preservar, de guardar essa doutrina, a doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, para encerrar, eu queria que, se fosse possível, você retornasse aí ao nosso inário suplementar. O último louvor ao qual nós cantamos tem por título Credo Apostólico, número 13. Número 13. Nós, a partir dos próximos dias, porque nós vamos fazer um revezamento, um dia será o credo, outro dia será Apocalipse. Nós vamos fazer dessa forma. Então, nós vamos seguir. Eu acho que ficou bem claro, né, para os irmãos aqui. O credo, ele é cristão, ele não é romano, ele não é católico romano, ele é antes de tudo cristão. O credo, ele é um resumo do que a Bíblia afirma. E nós, nos próximos sermões, não existe sermão, né? Sermões, nós vamos estudar artigo por artigo. O que seriam os artigos? Seriam essas partes do credo. Vamos supor, o primeiro artigo, creio. O segundo artigo, em Deus o Pai. O terceiro artigo, Todo-Poderoso. Quarto artigo, Criador dos céus e da terra. E assim por diante. E nós iremos ver que a Escritura, ela dá base para tudo aquilo que o credo ele ecoa, porque ele ecoa aquilo que já está nas Escrituras. Se nós orarmos a Bíblia fala muito bem de cada parte dessa do credo, tá certo? Então, nós aqui como denominação, nós cantamos o credo geralmente no culto de Santa Ceia. Antes da ministração da palavra, nós sempre cantamos esse hino, porque nós entendemos que esse hino resume aquilo em que nós cremos e, portanto, aquilo que nós cremos e que fazemos, no sentido prático, de participar da mesa do Senhor. Nós também usaremos o credo no batismo. No batismo será lido o credo e será perguntado aos batizandos se eles creem em cada artigo desse. Porque se não crer, logo não pode ser batizado. Então é necessário confessarmos a nossa fé. Então, diz da sua cabeça que isso é uma reza. Primeiro, se alguém o usa como reza, está errado, porque ele não é uma reza, ele é uma confissão. E confissão serve para quê? É para quando alguém pergunta: você crê em quê?
Imagina o cristão primitivo, alguém pergunta, o pagão perguntava a ele, o cara adorava o sol, a lua, um monte de coisa. Aí ele pergunta para o cristão, você crê em quê? Aí o cristão teria como resumir, olha, eu creio em um Deus, que Ele é Pai, que Ele é todo-poderoso, esse Deus Ele é Criador dos céus e da terra, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Esse Jesus foi concebido por obra, por ação do Espírito Santo, nascendo, portanto, de uma virgem, cujo nome era Maria. Esse Jesus, quando ele prega, ele anuncia a palavra de Deus, chega um momento onde ele é perseguido, onde ele é preso, e ele padece, ele é julgado sobre o poder imperial de Pôncio Pilatos, representando Roma, sendo assim crucificado, morto, sepultado. Ele desceu em Hades, ou seja, ele desceu à mansão dos mortos, ou seja, ele foi sepultado, ele foi colocado na sepultura. Eu creio que esse Jesus, ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Creio que ele subiu ao céu e que hoje está assentado à direita de Deus, que é Pai e que é todo-poderoso. Eu creio que ele há de um dia voltar e ele virá para julgar os vivos e os mortos. Eu creio também no Espírito Santo e ligado ao Espírito Santo na obra que o Espírito Santo opera. E qual é a obra que o Espírito Santo opera? Ele opera a unificação, a bênção, a união da igreja, que é a igreja universal, uma igreja que está espalhada em cada canto deste mundo. A obra do Espírito Santo continua, e eu creio na comunhão dos santos, porque quem nos une é o Espírito Santo. Creio na remissão dos pecados, que é alcançada através do convencimento do Espírito Santo, quando ele revela Cristo Jesus para nós. Creio que por meio desse Espírito que revela Cristo, que preserva em mim o Evangelho, um dia haverá ressurreição do corpo, que eu sei que um dia morrerei, mas um dia ressuscitarei. E eu creio que na ressurreição do corpo receberei a vida eterna. Assim seja, que é amém. Os irmãos creem nisso? Eu creio.